Bem-vindo de volta à segunda aula do livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Na última aula, nós conhecemos o ciclo do hábito e também conversamos um pouco sobre sua primeira etapa, o estímulo. Vimos como o estímulo deve ser claro para os hábitos que queremos criar e por que é importante deixar invisíveis os estímulos a hábitos que queremos deletar. Nesta aula, trataremos da segunda etapa do ciclo do hábito, o desejo. Hoje veremos como deixar bons hábitos naturalmente atraentes de serem praticados e como fazer com que hábitos ruins sejam completamente desinteressantes. Por que mudar é tão difícil? Uma das situações mais comuns ao se trabalhar na mudança e criação de hábitos é ter uma recaída depois de atingir algum objetivo intermediário. Trabalhamos duro por um tempo, mas depois a fadiga nos domina. Isso tem um motivo. Quando agimos para mudar o nosso comportamento, precisamos entender as diferentes camadas da mudança de comportamento envolvidas. Para ser mais preciso, são 3 camadas. A primeira camada é a mudança dos resultados, ou seja, aqui estamos falando sobre ir do ponto A para o ponto B. Uma linha clara, com um final bem delimitado. Essa é a mentalidade usada quando colocamos metas a serem alcançadas. Por exemplo, podemos colocar uma meta de correr meia maratona até o final do ano. Como vimos na última aula, há algo mais no qual podemos investir para ir além dessa visão de curto prazo. Essas são as mudanças dos processos. Ou seja, aqui o nosso olhar recai em como vamos fazer para ir do ponto A ao ponto B. É perceber o sistema que nos leva de um lugar a outro. Só aqui já criamos uma perspectiva mais elevada. Uma rotina de exercícios para uma evolução atlética se encaixa no mesmo exemplo dado acima, onde no lugar de focar na maratona, focamos na evolução dia a dia. Mas há algo ainda mais profundo. Uma mudança só é perene quando está alinhada com a nossa identidade. Mudar como vemos a nós mesmos tem efeitos muito mais duradouros, pois lidamos com nossas crenças. Agora não se trata de uma corrida no final do ano ou uma rotina de saúde. Se trata de ser um maratonista. Assumir essa identidade irá ampliar nossa visão para nutrição, resiliência mental e etc. Hoje vamos falar da segunda lei dos hábitos. A segunda lei dos hábitos se refere à etapa do desejo. Novamente, teremos uma versão para criarmos bons hábitos e outra oposta, para quando precisamos eliminar hábitos ruins. Para aumentar o nosso desejo por uma recompensa, precisamos pensar como um marqueteiro. Assim como um comercial de bebidas, quando você quiser turbinar um hábito, torne-o atraente. No caminho oposto, quando quiser evitar um comportamento específico, trabalhe para que ele se pareça totalmente desinteressante de ser iniciado. Vamos a 2 exemplos dessas leis. Primeiro, seguindo o exemplo da última aula, digamos que você precise se exercitar mais. Uma maneira de se sentir naturalmente atraído é colocar uma imagem positiva que você deseja alcançar. Pense que se exercitar é coisa de atleta. Lembre-se dos personagens do atletismo que você admira e se espelhe neles. Assim, você se sentirá atraído a ser um atleta também. Segundo, para parar de comer besteira, use o mesmo mote pensando que fazer isso é coisa de preguiçoso, não é? Acho que ninguém quer se autonomear o maior preguiçoso de todos os tempos, não? O ser humano, sob o ponto de vista biológico, é definido como um animal social. Ou seja, nossos comportamentos são produto das nossas relações com outros seres humanos. Nosso contexto social é um fator determinante e guia nossos desejos. Dentro dessa teia de relacionamentos, normas tácitas se instalam e definem o que é um bom comportamento quando queremos fazer parte de um grupo. Como temos um desejo nato de nos sentir pertencentes à tribo, trabalhamos dentro dessas normas para sermos aceitos pelos membros. De uma forma simplista, somos todos crianças imitando o comportamento daqueles com os quais desejamos nos identificar. Copiamos os outros, pois esse é o caminho de menor esforço para ser considerado membro do grupo. Dentro dos tipos de grupos que tentamos pertencer, podemos identificar 3 de forma bem distinta. O primeiro grupo é formado por todos que são próximos a nós. Basicamente, todas as pessoas com as quais dividimos uma convivência constante. Nossa família, amigos, colegas de trabalho, o pessoal do futebol. Com esse grupo, incorporamos hábitos como uma espécie de osmose. O tempo junto nos faz ficar parecidos de modo tão inconsciente que nem notamos que mudamos. Outro grupo é um velho conhecido de todos como o famoso efeito manada, ou seja, o grupo da maioria. É cientificamente comprovado que quando a maior parte das pessoas em um grupo tem uma opinião, os outros do grupo tendem a seguir na mesma direção. Esse efeito também é conhecido como conformidade social. Preferimos errar juntos do que estar certos sozinhos. Por último, mas não menos importante, temos o grupo dos poderosos. A imitação das pessoas que consideramos bem-sucedidas está ligada à obtenção de status. O status é uma forma de pertencer a um grupo que goza de aprovação geral.
A maioria das pessoas associa a dopamina como o neurotransmissor responsável pelo prazer, mas a realidade é que essa proteína tem um papel muito maior em nossas rotinas. Segundo James, hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Essa afirmação vem do fato de cientistas correlacionarem a liberação de dopamina com as etapas de desejo e recompensa do ciclo do hábito. Quando executamos uma rotina pela primeira vez, nosso cérebro registra o momento da recompensa como uma bela dose de dopamina. Isso acontece pois é a maneira de aprender e registrar o benefício recebido pelo comportamento. Mas as coisas começam a ficar mais interessantes na segunda vez que repetimos a ação ou pensamento que resultou na recompensa. Na verdade, na segunda vez que recebemos o mesmo estímulo para agir, um pico de dopamina indica que o nosso cérebro reconheceu o estímulo e já está antecipando aquela recompensa já conhecida. Esse é exatamente o momento que sentimos o desejo. Outros dois cenários interessantes de entendermos são: caso não tenhamos a recompensa esperada, há uma queda no nível do neurotransmissor causada pela frustração. Caso a recompensa venha, mas com algum atraso, seguindo a queda, temos um novo pico, causado por essa imprevisibilidade da recompensa. Mas o que tudo isso significa? Bom, significa que, ao entender que certo comportamento gera uma recompensa, o desejo transforma o estímulo em ação. Nesse momento, a dopamina é liberada como uma antecipação da recompensa, nos levando a repetir o comportamento anterior. Não é a recompensa em si, mas a vontade de alcançá-la. Ou seja, o desejo é a motivação para a ação. Por isso, essa segunda etapa no ciclo do hábito é fundamental. Sem desejo, não fazemos nada. Hoje nos aprofundamos na segunda etapa do ciclo do hábito, o desejo. Para construir bons hábitos, precisamos deixá-los mais atraentes. Quanto maior esse fator, mais forte será nosso impulso para agir. Na próxima aula, iremos falar sobre a etapa da resposta e a terceira lei dos hábitos. Vamos literalmente facilitar nossa vida ao transformar comportamentos aparentemente complicados em tarefas automáticas e rápidas, para que a partir desses blocos possamos evoluir todos os dias. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!